Segundo. E hoje eu quero falar para você sobre o medo, baseado nos escritos de Napoleão Hill. Esse livro foi escrito em 1937. Aliás, 1938, isso. É aqui, 1938, certo? E por mais de 70 anos, esse livro ficou lá esquecido e não foi publicado. E eu quero começar para você falando de algo que, daqui ó, todo grifado, de algo que hoje está atingindo a todos nós, né, nessa pandemia. Napoleão Hill diz que o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoia o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. E que experiência temporária é essa que nós estamos vivendo com essa pandemia? Isso é uma experiência temporária, um tempo especial, um tempo majestoso, para que nós possamos deixar fluir de dentro de nós grandes sementes que brotarão flores que nem podemos imaginar. Você e eu ficamos durante esse período aprisionados pelo medo. Napoleão Hill, ele fala num tempo muito especial também, de emergência temporária, que foi a crise, a depressão econômica de 1929. Ele diz assim: a depressão econômica que começou em 1929 trouxe miséria para milhões de pessoas. Mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos. Olha como se parece com o que nós estamos vivendo hoje. E aí ele ressalta, olha uma das bênçãos, a começar pelo conhecimento de que é algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, que é ser forçado a não trabalhar. Foi isso que nós vivemos. Fomos forçados a não trabalhar, a estar em casa. Você e eu, todos nós vivemos isso. Fomos forçados a olhar para dentro de nós, né? E encontrar soluções, a encontrarmos formas de alterar essa condição, certo? Então temos que olhar isso como sendo bênção neste momento especial que estamos vivendo. Eu vou poder dizer para você dos hábitos que eu mudei. Quero poder compartilhar isso com você. Vou te dizer como é que eu vou fazer isso, né? Hábitos que cultivei, que me levaram a olhar para o meu interior, a reconhecer quem eu sou e não ter medo de ser quem eu sou. Eu digo sempre, sou dentista, cuido de gente e não apenas de dente. E fui olhar muito do que eu faço, né? Ajudando pessoas a não ter medo de dentista, mas também não ter medo de ser quem a pessoa é. E eu estava fugindo disso, do meu propósito, de continuar com esse papel, de não ter medo de ser quem eu sou. Durante esse período, descobri também o valor maravilhoso dos óleos essenciais. Vivenciei isso na prática. Brinco aqui dizendo, se não fosse os óleos essenciais, acho que eu estava jogando pedras na lua. Mas os óleos essenciais me ajudaram a acalmar minhas emoções, porque eles agem exatamente no sistema límbico, onde estão as nossas memórias, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Por muitos dias eu fiquei aqui tossindo, eu tossia. Ai, já tô com Covid e ficava assustada. E o que me acalmava? Lavanda.
pingava lavanda sublingual. Isso me acalmava, me lembrava que isso ia passar, que isso ia trazer para mim coisas boas. Mas usar os óleos essenciais também e trabalhar a meditação e acordar cedo e olhar para mim e olhar para dentro de mim, reconhecer em mim aquilo que eu sou, reconhecer para que o Criador me colocou nesse mundo, fez com que eu olhasse diferente para muitas das coisas. E é isso que eu quero poder compartilhar com você. O poder de acalmar a emoção com aquilo que libera a sua emoção, certo? Porque coisas não cobrem buracos emocionais. Buracos emocionais a gente cuidando daquilo que só nós podemos cuidar, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E eu quero poder muito compartilhar com você isso. Isso é uma coisa que nós podemos ter controle, o nosso pensamento. Mas o que está acontecendo lá fora, toda essa situação que se criou, nós não temos controle. Então vamos trabalhar com aquilo que está em nós, com essa força interna que está em nós, com as emoções. Como podemos trabalhar essas emoções para alcançar a plenitude daquilo que nós somos, aquilo que nós viemos fazer aqui. E o medo afeta, como todas as outras emoções afetam cada um órgão, né? Ou vários órgãos. O medo, ele afeta o nosso coração, os nossos rins, os nossos intestinos, e o nosso cérebro. Tudo isso é afetado pelo medo, certo? Então, o que acontece? Os óleos essenciais, eles trabalham exatamente as emoções. Quando inalamos um óleo essencial, essas moléculas químicas desse óleo essencial, ele vai exatamente se acomodar nas células do sistema olfativo. Depois ele vai diretamente para o nosso sistema límbico, como eu já disse a você, que lá estão os nossos comportamentos, as nossas emoções, as nossas memórias, certo? Você já prestou atenção, às vezes em que você tem um medo, como o seu intestino solta ou prende, aquilo que dá uma dor no peito, você sente, é como se fosse uma fisgada no seu coração, sua mente fica atrapalhada, fica confusa, certo? Então, vamos trabalhar o nosso medo. Vamos trabalhar as nossas emoções. E eu vou continuar sugerindo a você que trabalhe o medo com lavanda. Um óleo essencial queridinho de muitos. A grande maioria das pessoas que ainda nem conhece óleos essenciais, mas já ouviu falar de lavanda. E eu volto aqui a dizer mais uma vez, se você quer saber mais sobre óleos essenciais, me manda uma mensagem no privado, que a gente vai poder conversar com você mais profundamente sobre isso. Eu quero poder dizer para você, controle seu medo, enxergue o seu potencial, enxergue aquilo que está em você. E só por hoje eu quero te fazer esse convite. Nós vamos no próximo vídeo continuar falando sobre medo, certo? Nós vamos falar aqui sobre trechos do livro A Matriz Divina de Gregg Braden, onde ele aborda essa questão dos nossos medos universais, né? E nesse tempo de Covid, 2 medos foram extremamente sentidos por todos: o medo da pobreza, o medo da morte, certo? Então, assim, que nós possamos trabalhar tudo isso em nós.
E o medo traz para nós apenas limites para a nossa mente, para que nós não alcancemos realmente aquilo que nós viemos, a missão que nós viemos realizar nessa existência. Porque nós chegamos aqui já com um tempo de validade pré-estabelecido e nos esquecemos disso. E o que é que nós estamos fazendo com esse nosso tempo? Com medo de ser quem nós somos. Eu faço esse convite a você. Não continue nessa prisão de agir como um morto-vivo. Saia do caixão. Saia de dentro de você. Você nasceu para ser luz, para ser um ser de luz. Então sejamos luz, por mais que essa luz incomode aos outros. E por isso eu vou aqui continuar te fazendo esse convite. Vem comigo. Muita lavanda para despertar o amor. Despertar em você a mudança que você quer para o mundo. Mude você primeiro, né? Quando mudamos o nosso interior, por essa mudança, a mudança de nossos hábitos, elas refletem em nós mesmos, nas nossas atitudes, na nossa família, na nossa comunidade, no mundo como um todo, certo? Não tenha medo, não tenha medo de despertar o amor que está em você. A chance de dar certo e de dar errado, como diz Pedro Superti, é a mesma. Uma coisa você já sabe. É melhor do que ser infeliz. Assim diz Pedro Superti. A chance de dar certo e de dar errado é melhor do que ser infeliz. Vem comigo, sem medo de ser.